O cronograma de estudos é uma ferramenta de planejamento que auxilia o estudante na organização do tempo disponível para os estudos, para que seja possível ver todo o conteúdo necessário de uma forma mais organizada. Assim é possível saber o que, como e quando estudar os conteúdos programados para alcançar um bom resultado nos estudos. Já o ciclo de estudos estipula a sequência de disciplinas que devem ser estudadas em uma ordem determinada, independentemente do dia ou hora em que se está estudando. O primeiro passo é montar o cronograma. Você precisa arrumar tempo dentro da semana e definir quantas horas você vai estudar e em que momento vai estudar. Vou exemplificar simulando uma rotina de um estudante que tem 10 horas por semana disponíveis para estudar. Observe o cronograma desse estudante. Na segunda, ele encontrou 2 horas, das 9 às 11. Na terça, 2, das 18 às 20. Na quarta, 2, das 9 às 11. Na quinta, 2, das 8 às 10. Na sexta, 1 na parte da manhã, de 8 a 9. E 1 na parte da noite, das 18 a 19. Totalizando 10 horas semanais. Ele poderia ter colocado algumas horas no sábado, porém ele deixou o sábado e domingo livre. Ele fez o primeiro passo, abriu espaço na agenda para saber quantas horas tem para estudo por semana. Fixou as horas e dias que vai estudar, mas não colocou a disciplina corretamente, marcou apenas estudo. Tem que pegar as disciplinas e distribuir as 10 horas nestas disciplinas, colocando mais tempo nas disciplinas que você tem mais dificuldade. Garanta que você tenha um intervalo entre as matérias para garantir que não irá passar uma semana sem pegar o material. O ideal é que você pegue as disciplinas mais difíceis 2 vezes na semana. As que têm menos tempo de estudo é a que você considera fácil. Então, é uma matéria que você não precisa estar sempre estudando. Veja quais são as disciplinas que esse estudante vai estudar e como ele distribuiu o tempo para cada disciplina. As que ele tem mais dificuldade, ele colocou mais tempo, e a que tem menos dificuldade, menos tempo. Como você pode observar, o estudante distribuiu as disciplinas no ciclo de estudo. Como ele tem 2 horas na segunda-feira, ele começa o ciclo estudando 2 horas de português. Na terça, 1 hora de estudo da disciplina História e 1 hora de Matemática, seguindo o ciclo. Na quarta, 1 hora de Geografia, 30 minutos de Ciência e 30 minutos de Arte. Na quinta-feira, 1 hora de Português, 30 minutos de Inglês e 30 minutos de Educação Física. E na sexta-feira, tem 2 horas, 1 hora de manhã e 1 hora à noite, dá para estudar 2 horas de matemática, seguindo o cronograma de estudo e o ciclo de estudo. Vamos supor que esse estudante iniciou a semana e estudou 2 horas de português na segunda, que é o tempo que ele tem. Na terça-feira, ele estudou 1 hora de história e aí ocorreu um imprevisto e ele não conseguiu estudar 1 hora de matemática. Na quarta-feira, ele vai estudar 1 hora de matemática? Não. Ele tem que seguir o ciclo de estudo. Qual era a próxima disciplina? Geografia. Então, ele vai estudar 1 hora de geografia, 30 minutos de ciência
e 30 minutos de arte. No ciclo, você não pode voltar, você segue, ok? No dia seguinte, na quinta, ele tem mais 2 horas. Ele vai estudar o quê? 1 hora de português, 30 minutos de inglês e 30 minutos de educação física. E na sexta-feira, ele estuda 2 horas de matemática. Ele ficou sem estudar matemática durante a semana? Não, ele estudou. Não estudou às 3 horas, mas estudou 2 horas. Então, você não volta o ciclo, você continua. Mesmo que ocorra um imprevisto, você continua. Porque você seguindo o ciclo, você sempre passará pela disciplina. Você vai estudar em algum momento, certo? Então, você não pode retornar. Na próxima semana, começa o ciclo. Vai ser a próxima disciplina, vai ser o quê? Português. E assim vai, seguindo. Você faz o seu cronograma de estudo, distribui as disciplinas que você vai estudar no ciclo e segue o ciclo para estudar nesse horário que ficou estabelecido. Você pode usar a técnica Pomodoro. É bem interessante usar a técnica Pomodoro para seguir esse cronograma de estudo e esse ciclo de estudos. A ideia do ciclo é usada junto com o cronograma. A diferença é que no cronograma você só indica o horário. O conteúdo é dado pelo ciclo. O ideal é que o tempo de estudo seja em um horário que você rende mais. Se você rende mais de manhã, colocar o tempo de estudo aí. Como é uma atividade intelectual que exige esforço mental, é indicado horários em que você está descansado. Quem precisa estudar no final do dia precisa estar consciente do desafio que será essa jornada de estudos. Algumas pessoas preferem acordar mais cedo e aproveitar enquanto os demais estão dormindo para estudar. Trabalhe sempre com metas de estudo. O ideal são metas semanais e mensais. Quando você for programar a sua semana, já coloque as metas do que quer estudar em cada matéria. Um capítulo, um artigo, 3 aulas, revisões. No final da semana, avalie e reprograme a semana seguinte. Estudar sem metas é muito comum e muito ruim. Como você viu, a parte da agenda, do cronograma é bem simples. Coloque os horários de estudo na agenda como compromisso fixo. O ideal é que você estude com mais frequência do que com mais quantidade. O estudo precisa de uma continuidade. Se demoramos muito a voltar para um assunto, vamos esquecer e ter dificuldade em retomar. Então, o melhor é você estudar um tempo menor, mas frequentemente. O ideal seria estudar todos os dias. Se não for possível, intercalar um dia sim, um dia não. Evite intervalos de 2 dias entre as sessões de estudo. Isso só prejudica seu rendimento. Então, se você consegue um cronograma em que você possa estudar todos os dias, 1 ou 2 horas, já vai ser bem eficiente. Lembre-se, o cronograma é permanente, fixo. O ciclo é contínuo e dinâmico. Terminou o ciclo, você zera e recomeça. O ideal é fechar o ciclo na semana.